A Bíblia nos mostra que Deus exalta os humildes e se opõe aos soberbos. Ele quer que sejamos como Jesus, que sendo Deus, se humilhou e serviu. Que desafio, não é? Mas esse é o caminho para crescer em graça e verdade. A partir daqui, vamos explorar como o orgulho afeta não só a nossa relação com Deus, mas também nossos relacionamentos humanos, e como isso pode causar estragos em família e amizades. O orgulho é um verdadeiro ladrão de relacionamentos. Ele entra em uma família silenciosamente, disfarçado de autossuficiência, e logo se transforma em discussões e muros que separam pessoas que deveriam se amar. Quando um não cede, o diálogo se torna impossível. Imagine aquele pai que nunca admite que errou com os filhos, ou o casal que prefere dormir brigado em vez de pedir desculpas. O orgulho se agarra a cada palavra não dita, a cada abraço negado, e transforma amor em distância. Nos relacionamentos, o orgulho impede o perdão, que é essencial para que laços sejam restaurados. Imagine um casal onde um se recusa a pedir desculpas porque acha que isso o faz perder. No fim, quem perde são ambos, e também os filhos, que crescem vendo o distanciamento entre seus pais. O orgulho faz com que cada pessoa se isole em sua própria ilha, sem pontes para se conectar ao outro. Pequenas mágoas não resolvidas se transformam em grandes muros, e quando percebemos, estamos sozinhos em meio ao que deveria ser uma parceria. Em amizades, o orgulho pode ser o fim de algo que começou tão bem. Quantas vezes um amigo não estende a mão por acreditar que já fez mais do que o necessário, ou quando ninguém quer ser o primeiro a ligar depois de uma briga? Nessa dança de quem está certo e quem está errado, muitas vezes o laço se rompe. E tudo por quê? Pelo medo de parecer vulnerável ou de ser o primeiro a ceder. No fundo, o orgulho é a voz que diz: eu sou mais importante do que essa relação. Só que isso, claro, não poderia estar mais longe da verdade. É por isso que precisamos aprender a superar o orgulho, se quisermos salvar nossos relacionamentos. Mas como fazer isso? Será que há uma maneira de, pouco a pouco, transformar esse ego gigante em algo menor, mais dócil? No próximo tópico, vamos falar sobre como vencer esse desafio. Spoiler, não é fácil, mas é muito mais recompensador do que manter as barreiras erguidas. Superar o orgulho é como escalar uma montanha, requer esforço, mas a vista lá de cima vale a pena. O primeiro passo é reconhecer que o orgulho está presente. Admitir que somos orgulhosos não é um sinal de fraqueza. Na verdade, é a maior demonstração de força. É como olhar no espelho e enxergar além do reflexo, identificando aquilo que está atrapalhando nossas relações e nossa conexão com Deus. A humildade começa quando deixamos de lado a máscara da perfeição. Depois de reconhecer, vem a prática da empatia. Colocar-se no lugar do outro é uma forma poderosa de desarmar o ego. Se o orgulho insiste em dizer que somos os únicos certos, a empatia nos lembra que existem várias perspectivas. Em um desentendimento, que tal parar um pouco e ouvir de verdade o que o outro está dizendo? Assim, deixamos espaço para o perdão, que é o verdadeiro antídoto do orgulho. Praticar o perdão é difícil, mas cada vez que o fazemos, estamos dando um passo rumo à liberdade emocional. Além disso, desenvolver a gratidão é uma ótima maneira de enfraquecer o orgulho. O orgulhoso costuma achar que tudo é mérito próprio, mas a gratidão nos lembra de que existem outros fatores e pessoas em nossa caminhada. Agradecer, seja a Deus, seja às pessoas ao nosso redor, é uma prática que quebra o ciclo do egoísmo. Faça disso um hábito diário. Ao acordar, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Aos poucos, isso muda a maneira como enxergamos o mundo e nos relacionamos com os outros. Por fim, seguir o exemplo de Jesus é o melhor caminho. Ele tinha todo o poder, mas escolheu servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos, mostrando que ninguém está acima de ninguém. A humildade é uma decisão diária. Cada vez que escolhemos não nos exaltar, cada vez que nos colocamos à disposição do próximo, estamos vencendo o orgulho. E aos poucos, isso nos torna mais conectados, mais em paz e certamente mais próximos de Deus. Na Bíblia, o orgulho aparece muitas vezes como uma pedra de tropeço, uma espécie de veneno espiritual que nos afasta de Deus. Um exemplo clássico é a história de Lúcifer, que se rebelou por se achar superior. Ele queria ser maior do que o próprio Deus. Essa queda épica nos mostra o quanto o orgulho pode levar à destruição. Outro exemplo é a Torre de Babel, onde o orgulho coletivo levou a humanidade a desafiar os limites divinos, e o resultado foi a confusão de línguas e a dispersão dos povos.
povos. Deus sempre deixa claro que ele resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Isso quer dizer que o orgulho nos impede de receber as bênçãos divinas. Veja o exemplo do fariseu e do publicano, onde o fariseu, cheio de si, agradece por não ser como os outros. Enquanto isso, o publicano, em humildade, apenas pede perdão. Quem saiu justificado diante de Deus não foi o que se exaltava, mas o que se humilhava. O orgulho é incompatível com a graça, pois fecha o coração para Deus. Se observarmos, o orgulho é citado de forma consistente nas Escrituras como algo que provoca separação. Provérbios 16:18 diz que o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Não há como evitar. O orgulho vem antes do tombo. Em outras palavras, quanto mais nos elevamos aos nossos próprios olhos, mais dolorosa será a nossa queda. E isso é um alerta amoroso de Deus, um convite para que evitemos as armadilhas do ego e busquemos um coração mais humilde. Se esse conteúdo faz sentido para você, dê o próximo passo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo como melhorar sua vida e suas relações. Cada vídeo é um novo degrau nessa jornada de crescimento e transformação. Eu acredito em você e estou aqui para ajudar a cada etapa. Não deixe que o orgulho seja o motivo pelo qual seus laços mais preciosos se percam. Vamos juntos mudar essa história. Que Deus te abençoe.